Eu acho que o maior desafio pra mim é todo dia você tem que fazer uma escolha. Você sempre tem quando você mora fora, você não se sente mais 100% completo. Se você tá aqui, você sente saudades de coisa no Brasil, e eu acredito que se você voltar, você vai sentir saudade de coisas daqui. Então o maior desafio é esse, tipo, você lidar com a saudade. Eu acho que quando a gente mora fora, a gente tem que abrir muito a nossa cabeça. Você tem que ter noção que você é como se você estivesse nascendo agora. Você pode vir com 50 anos, você tá nascendo agora. Porque você tá num país diferente, onde você não conhece ninguém, você não fala a língua das pessoas e você tá começando uma vida nova, é um trabalho novo, é uma moradia nova. Então você tem que abrir muito a sua cabeça. Eu não me arrependo, eu acho que foi super necessário na minha vida eu sair do país, ver outras culturas, quero conhecer outros países também, ver outras culturas, ver as formas que eles trabalham, porque todo lugar é de um jeito, né? Acho que todo mundo que mora fora, a gente amadurece muito mais, a gente cresce mais. Então eu não me arrependo, eu acho que foi no melhor momento da minha vida eu fazer isso. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje nós estamos iniciando mais um episódio aqui no Imigrou com a imigrante Pamela Cussi, ela que trabalha nas redes sociais, tem um canal maravilhoso que eu vou deixar aqui para vocês. Pamela, muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos conversar do seu projeto, seu trabalho, sua vida de imigrante, conhecer você um pouco. Obrigada eu, fico muito honrada, fico muito feliz de estar aqui e já tô apaixonada pelo lugar, já falei 1000 vezes, né, que realmente eu tô. E vamos contar um pouquinho da história aí, que eu sou mais uma imigrante nesse lugar e é muito bom a gente estar conhecendo a história de cada um. Isso aí. Pamela, fala pra gente, quem é Pamela Cussi? É sempre um pouquinho difícil a gente falar, né, sobre a gente mesmo, mas eu sou uma pessoa que veio de baixo, não tinha planos de morar fora, nunca passou isso pela minha cabeça, porque eu nunca tive condições financeiras para isso. Eu era vendedora de shopping, sempre trabalhei ganhando 1.500 por mês, a minha família também subemprego e tudo mais. E então, tipo, eu era aquela pessoa que na escola perguntava: "Ah, você quer fazer espanhol ou inglês?" Aí eu falava: "Não, vou fazer espanhol, não vou usar inglês pra nada". Vou Era fazer espanhol que é mais fácil. era tipo assim: "Quando é que eu vou usar inglês na minha vida? Nunca", pra ter noção da percepção que a gente tinha, né. Porque, tipo, não era da minha cultura isso, eu não conhecia ninguém que tinha morado fora, não tinha pessoas gravando como é a vida aqui, como hoje em dia tem. Eu vim pra cá em 2019, né. Tinha uma influenciadora na época que eu conheci, acompanhei um pouco, mas, tipo assim, não tinha noção, eu achei que só ia ter eu de brasileira aqui, enfim, né. E aí eu tive uma oportunidade na vida, lá no Brasil ainda, que eu trabalhava de vendedora em uma loja, e eu tive a oportunidade de ser a dona da loja. O dono me fez a proposta, tudo mais, e eu agarrei aquilo. Eu não tinha um dinheiro no bolso, pagava aluguel, tipo, ganhava 1.500 por mês, não tinha nada de dinheiro. Você é de que estado? Esse sotaque, esse rosto é de onde? O meu sotaque, ele é meio misturado, Pois né, é, tô aqui tentando. ninguém consegue entender direito, já saiu bastante o sotaque da minha cidade. Eu sou de Santa Catarina, Balneário Camboriú, cidade linda, maravilhosa. Com certeza, eu já estive lá. Então, sou do calor, vim parar aqui no frio, né. Eh Mas não é tão calor, lá também faz não, lá frio. é tranquilo, é tipo assim, no inverno é 15 graus, Uhum. de manhã à tarde já tá 20 e poucos e verão é 30, não é nada extremo. É muito gostoso morar lá. E a gente veio parar aqui agora no frio, E sua família tá toda lá. minha família tá toda lá, veio só eu e minha esposa, a gente veio junto e não tinha ninguém da minha família que quisesse morar fora, ninguém pra me inspirar, era a mais vontade dela, ela que veio com essa ideia, e eu agarrei, falei: "Ah, tu quer? Então bora". E a gente veio parar aqui. E você terminou o ensino médio e começou a trabalhar no shopping? Eu fiz o ensino médio, daí eu entrei pra faculdade, e eu sou muito 880, né. Que curso? Eu entrei pra educação física, que eu queria dar aula, e daí eu tranquei e fui pra ciências contábeis, tipo assim, muito 880 e estava na Uhum. dúvida do direito. Só que aí bem na hora eu comecei a empreender, então eu acabei trancando, porque eu não tinha tempo. Então, assim, biológicas, exatas e humanas. A Vai um pouquinho dúvida de nesse cada. triângulo. Na dúvida eu fui em todas, no fim acabei não fazendo nenhuma, tranquei.
E fiquei empreendendo nessa época, mas eu cheguei a fazer um pouquinho de faculdade ali, falei: "Não, não era isso", e fui mais para o batente. Mas com 19 anos você já trabalhava na loja do shopping. E essa loja era que loja que você não falou ainda? Era uma loja de acessório para celular, vendia Uhum. capinha, película, carregador, caixinha de som, Era um essas coisas. quiosque Era um na loja? quiosque, Uhum. aham. Era um quiosque bem beira de praia, assim, E você era funcionária era lá. funcionária. E aí o dono viu que você era dedicada, te fez a proposta para você É, eles assumir. eram de Curitiba, né, aí o filho dele que quis abrir a loja lá, não foi ideia dele, só que o filho dele acabava não ficando lá, então ele queria meio que se livrar da loja, por isso que foi a oportunidade, né. Uhum. Daí eu ou eu pegava ou eu ia ser mandada embora também, porque ele provavelmente ia fechar, alguma coisa assim. Mas aí foi a época que a gente trabalhou bastante, correu atrás, não tinha folga, festa, feriado, essas coisas, a gente estava sempre trabalhando. Pagamos tudo em dia ali bonitinho, acho que menos de um ano a gente pagou, né, e aí transferiu para o nosso nome e ficamos lá quase 6 anos. Você ficou empreendedora, você Fiquei. assumiu o quiosque e aquela vida de E empreendedora, fui sem aprender horário e tudo ali na dedicando. hora, não tinha ninguém para falar assim: "Ó, você faz isso e isso para você vender", não. Me virei, a gente foi para São Paulo comprar coisas, achava fornecedores, tudo assim, sem ninguém vir me falar nada mastigado. Tudo a gente foi tirando ali, foi fazendo e deu Você certo, gostou graças de a Deus. empreender? Eu amei, assim, eu acho que é uma coisa que eu quero, assim, pra minha vida ainda, sabe. Eu tive muitos erros e acertos, tem muita coisa pra aprender, né, que a gente vai aprendendo na prática. O pessoal pode vir te falar exatamente o que você tem que fazer, mas você não vai aprender. O que você Uhum. aprende mesmo é na prática. Então, é muito bonito também falar assim: "Ah, você é chefe, você tem seu próprio negócio e tal", mas só quem tem, entende a dor de cabeça que o que você tem que correr atrás, abdicar das coisas e tudo mais, mas vale a pena. Então é uma coisa ainda que eu quero fazer, com certeza. E como foi a evolução do negócio enquanto você era empreendedora? Faturamento subiu? Como foi isso? Subiu, porque assim, quando ele colocou para que ele queria vender a loja, ele falou que, tipo, não estava vendendo produtos. Estava, tipo, Uhum. muito fraco, mas ele não trazia mercadoria. E antes de eu trabalhar nessa loja, eu trabalhei em outra que era o mesmo segmento. Então Como concorrente. eu aprendi tudo lá, tudo eu aprendi. Então, tipo assim, eu podia gerenciar a loja, porque eu sabia fazer tudo, eu sabia até mais do que os próprios donos. Uhum. Então eu que fazia a lista: "Ó, eu quero que vocês tragam isso, isso e isso", eu chegava, eu vendia. Então no dia que ele me vendeu a loja, tipo, a gente vendeu um exemplo, se vendia R$ 50 nos dias normais, nesse dia a gente vendeu quase R$ 3.000, que foi o dia que eu peguei a loja e falei: "Não, vou aumentar, eu sei o que que tem que fazer", só que eles não estavam fazendo. Então a gente subiu, melhorou, vendeu, então a gente melhorou muito a loja, sabe. E a gente pegou bem época de verão ainda, verão que dá bastante movimento lá, e a gente fez acontecer. E por que que você, como funcionária, não conseguia trazer esse faturamento e como dona você conseguiu? É porque eu era vendedora, aí tinha o gerente, né, então, tipo, era serviço dele, eu não me metia, ficava Tinha uma ali. hierarquia ali. É. Então, tipo, eu fazia o que eles mandavam eu fazer. E aí, eles começaram, tipo, a atrasar salário. Fazia pouco tempo, um mês e pouco que eu estava trabalhando nessa loja, né. Aí eu peguei e falei para ele: "Olha, eu quero que você me traga essas coisas, porque eu preciso vender, né, porque eu preciso receber e tudo mais". A gente ganhava comissão também. Aí eu fiz uma lista, aí no dia que ele trouxe as coisas que eu pedi, ele me ofereceu a loja e a gente fechou. Aí nesse dia que das vendas que já teve, ele falou: "Não, é teu, peguei que é teu". Foi assim. Então, tipo, quando ele fez o que eu mandei ele fazer, que eu pedi pra ele, aí aconteceu, entendeu. Foi E tudo muito assim, era pra ser, deu depois certo. você demitiu o gerente? Teve que me demitir. Como foi esse processo? Porque você era funcionária dele, no É, sentido assim, né, ele era o seu gestor. sim. E aí você recebe a proposta, aceita, vira chefe e demite? É, foi assim, foi meio assim, constrangedor, mas, a gente é amiga até hoje, assim, né, e tudo Que mais. bom. A gente explicou: "Olha, ofereceu a loja, então, tipo, eu preciso pagar ele, eu preciso pagar as contas e tal, então eu vou trabalhar sozinha, eu e a Daisy, porque, a gente não pode pagar funcionário agora, imagina, a gente tá começando um negócio agora, né". Aí ele super entendeu, né. Claro. E foi oferecido ao gerente também essa oportunidade? Você foi, assim, uma segunda opção ou foi a primeira opção? Eu não lembro agora na época, mas eu acho que não. Ele chegou a falar de se eu queria pegar a sociedade com o gerente ou pegar com alguma outra pessoa e tudo mais, só que ele conversou comigo separado. Eu acho que ele não chegou a oferecer para o gerente, eu não lembro agora.
E aí eu falei que não, queria pegar sozinha, porque Tocar liberdade, eu né. quero E tinha falar. vez também. Falei: "Não, eu tenho a Daisy pra tentar comigo, então eu quero pegar eu e ela, nós 2 trabalhar", a gente não contratou funcionário e tudo. "Não, eu quero pegar a gente e tal", e foi. Pelo chifre, como dizem. Era pra ser, assim, foi, Que tipo, bom. muito fluido, sabe, graças a Deus deu certo. Eu mantive muito a minha cabeça firme também, porque se a pessoa pensar: "Ah, eu vou ser patroa, vou gastar, vou ostentar, comprar carro, comprar não sei o quê", não, a gente ia, juntava dinheiro, guardava, daí a gente comprou a nossa casa própria. E detalhe, isso tudo com 18 anos. Foi bem novinha, tinha acabado de fazer 18 anos, foi 3 dias depois do meu aniversário. Então foi muito nova, com 19 eu estava comprando a minha casa, então as coisas foram fluindo, assim, sabe, graças a Deus deu tudo certo. E como os seus pais, a sua mãe, assim, viu essa "Oh, meu Deus do céu, o que que é essa menina mal saiu das fraldas", como os pais gostam de falar, né, e já tá assim, dona de negócio, eh, dona da casa própria. Como foi isso? Porque é uma trajetória incomum, especialmente na realidade brasileira, É, né. foi mais a minha mãe, né, ela ficou muito orgulhosa, ficou tipo assim, aquela Imagina. pessoa postava uma foto de capinha e minha mãe compartilhando, sabe. Era muito engraçado, ela ficou muito orgulhosa. Minha mãe, tipo, ela é bem incentivadora, assim, e fica se orgulhando, falando até demais. Mas foi bem legal. Minha família também, tipo assim: "Nossa, a Pâmela, que é a mais nova, foi, Tá se fez". virando. É. Muito bom. Aí, tudo bem no Brasil, mudança para os Estados Unidos. Como foi esse processo? Então, aí a gente estava lá quase 6 anos, nesse meio tempo a gente abriu uma conveniência também, uma conveniência de bairro, daí já não era na praia, já era em Uhum. outra numa cidade do lado, que é 15 minutinhos. Daí a gente abriu uma conveniência, aí aconteceu algumas coisas, em relação à família e tal, que foram bem pesadas, e aí a gente estava tipo assim: "Ai, cansei dessa rotina, tipo, não quero isso", porque também como era shopping, o shopping ele consome muito a gente, são Sim. 12 horas todos os dias, né. E final de E semana final de também. semana, tipo, fechava 2 vezes no ano. E quando você é dona do próprio negócio, não tem como você deixar lá largado, senão não vende, né. É muito difícil você ter um funcionário que seja responsável, que vai fazer, vai querer que as coisas aconteçam, né. Então aquilo ali consumia muito a gente, a minha cabeça estava tipo assim, aí eu falei, ela também sempre quis morar fora, daí eu falei assim: "Ah, então tá na hora, vamos". E aí, eu sou aquele tipo de pessoa que se colocar um negócio na minha cabeça, eu vou atrás, e eu sou teimosa, sabe. E aí a gente foi e falou ela deu a ideia, eu falei: "Não, então vamos atrás". Aí eu comecei a ver vídeos, ela viu vídeos, a gente foi atrás de vistos, foi correndo atrás de tudo, fazendo acontecer. Aí muita coisa deu errado, um ano antes deu tudo errado, tudo deu errado. Falei: "Não era para ser aquele ano, era para ser no próximo", aí no outro tudo fluiu e a gente veio. E aí a gente veio parar aqui, porque eu não tinha nenhum conhecido, né, não tinha ideia de como era aqui. Aí eu falei: "Não, aqui eu sou dona de loja e lá eu vou limpar casas, eu tenho essa consciência, vou baixar minha cabeça e vou". E aí tinha uns conhecidos da minha família que moravam aqui. Aí a minha mãe pegou e entrou em contato com eles. Falou: "Olha, tem como vocês receber as meninas aí? Elas estão indo, não sabe pra onde ir e tudo mais". Eles: "Não, tem". Eles nem conheciam a gente, sabe. Foi, tipo assim, muito surreal, que foi a Gisele e o Valdir. E a gente foi, ficou na casa deles, foi por isso que a gente veio parar aqui em Olha Newark. só, que gracinha. Por isso que a gente parou aqui, mas eu me assustei um pouco, porque a gente desceu na Flórida. E a Aí você Flórida, viu tudo tudo lindo, lindo, limpo, assim, grandão. espaço. Aí quando a gente chegou em Newark, eu falei: "Meu Deus". O que que a gente tá fazendo aqui? Mas beleza, vamos lá. Daí a gente ficou um mês morando na casa deles, no segundo dia a gente conseguiu trabalho, a gente já saiu fazendo aplicação em café, em restaurante, a gente conseguiu trabalho no mesmo lugar, só que era um café que tinha 2 cafés, então ela trabalhava em um e eu trabalhava em outro. Uhum. Então no segundo dia a gente já estava trabalhando, aí a gente ficou procurando alguma coisa pra alugar, conseguimos alugar um apartamento, e aí quando a gente foi alugar, a gente falou assim: "Ah, vamos alugar um quarto, porque vai que a gente volta pra Flórida", que eu não tinha gostado daqui, né. Só Que que mês do ano era? Porque isso faz foi em diferença, maio, né. foi em Ah, maio, estava calor. E aí eu falei assim: "Ai, será que a gente vai ficar aqui? Vamos alugar o quarto". Só que os quartos que a gente achava era, assim, bizarro. Eu lembro de uma casa que a gente foi olhar, tinha 5 pessoas morando em um quarto. pelo amor Falei: de "Meu Deus, não tem condição da gente morar aqui, né". E daí a gente alugou o homem, apartamento. mulher, tudo junto ou Era não? família, era o Ah, casal e 3 filhos. Aí no outro quarto morava um rapaz e no outro quarto ia ser nós 2. Falei:
não dá pra mim. Daí a gente pegou alugar o apartamento e acabou ficando aí até hoje. E Pamela, não é uma coisa engraçada, por exemplo, você no Brasil, na sua realidade, você nem iria olhar, cogitar, talvez uma kitnet. E aqui, na tentativa de começar a vida, a gente, de certa forma, É. se dispõe a morar num quarto, a realmente fazer um sacrifício. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que quando a gente mora fora, a gente tem que abrir muito a nossa cabeça. Você tem que ter noção que você é como se você estivesse nascendo agora. Você pode vir com 50 anos, você tá nascendo agora, porque você tá num país diferente, onde você não conhece ninguém, você não fala a língua das pessoas e você tá começando uma vida nova, é um trabalho novo, é uma moradia nova, então você tem que abrir muito a sua cabeça. Então eu vim com muito assim, "Não, vou fazer faxina", que eu achava que era só Se vê isso, disposta. bem disposta. E eu falei: "Ah, eu acho que só tem como fazer faxina", eu não falava inglês, né. E quando eu cheguei aqui, eu vi que podia trabalhar em café, de babá, de várias outras coisas, né. Acabei nem trabalhando na faxina quando eu cheguei aqui, tudo. Mas você tem que desconstruir a sua cabeça. Não adianta, você vir: "Ah, eu sou advogada no Brasil, aqui vim na beca". Não é assim. E esse país é um lugar que vai ensinar, então por mais que você queira, tipo, É um pouco não, selvagem o método de você é ensino, me obrigado. fala. Você é obrigado a aprender, já que não tem, se você for mandado embora, aqui você ganha por semana, né, se a gente ficar uma semana sem trabalhar, já dá muita diferença. Sim. E não tem a casa da mãe pra você voltar se der errado. Não, você tem que se virar e pagar o aluguel. Você O tem que aguentar boleto. muita coisa, né. Então, tipo, esse país ele ensina a qualquer pessoa que você vai aprender. Sim. Acho que não só o país Estados Unidos, acho que o ser É, o imigrante. ser imigrante, é você sair do seu país, é você Exato. sair dessa zona de conforto, da sua casa, do seu trabalho, do seu negócio. Então, tipo, você saiu do país, mudar de estado já é uma grande diferença, né. Imagina você ir pra um país que é uma cultura diferente. Exato, porque a gente vê também lá no Brasil, né, os imigrantes que vão para lá também são pessoas que fazem acontecer. É. Você vê como é a comunidade, o que fez a comunidade italiana no Brasil, a Uhum. comunidade japonesa, hoje a gente está vendo os venezuelanos, é uma coisa, eu acho, é muito da experiência de ser imigrante. É. A gente tem que acontecer, porque a outra opção é voltar, E e ninguém ninguém quer quer. essa sensação. Aquela Talvez sensação de não fracasso, é de um pouco isso. Eu acho, não fracasso, assim, de não ter conseguido apenas, mas de tá dando um passo atrás, não sei explicar. tá voltando, tá indo pra trás, tá É, regressando, né, você não tá, tipo, não foi pra frente. é, Aí você vem com não vários conseguiu planos. adaptar. É. E como a natureza, né, nossa, é de conseguir se adaptar, fica um sentimento ruim, né. E muita gente acaba voltando, porque não se adapta, não gosta ou também não tá disposto a fazer tudo que tem que fazer aqui e acaba voltando, né. É. Isso acontece muito. Pamela, e nessa odisseia que é a vida de imigrante, qual foi a sua maior dificuldade, seu maior desafio aqui nos Estados Unidos? Eu acho que o maior desafio pra mim é todo dia você tem que fazer uma escolha. Você sempre tem quando você mora fora, você não se sente mais 100% completo. Se você tá aqui, você sente saudades de coisa no Brasil, e eu acredito que se você voltar, você vai sentir saudade de coisas daqui. Então o maior desafio é esse, tipo, você lidar com a saudade. Eu não digo, assim, só a saudade das pessoas, mas a saudade de tudo, tipo, eu morava na praia, então quando eu chego um final de semana aqui, num frio desse, que você não tem pra onde você ir, você não aguenta ficar do lado de fora, pra mim é muito angustiante, porque eu queria só sentar na frente da praia, sabe. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu tenho acesso a coisas que eu não tinha lá, porque lá as coisas são muito caras, são mais difíceis. Então acho que é o maior desafio, é você conseguir lidar com essa saudade, porque você querendo ou não, você tem outro tipo de vida aqui. A Uhum. gente trabalha muito, eu ainda tô nessa coisa de trabalhar muito aqui. Então pra gente não tem final de semana, não tem feriado, não tem essas coisas. Eu já não tinha no Brasil porque era shopping, né, mas eu acho que é muito lidar com o tempo, com o estilo de vida que a gente tem aqui. Eu acho que falta qualidade de vida aqui. Sim, concordo. Você percebe uma aceleração, um ritmo diferente aqui nos Estados Unidos? Com certeza, aqui aquela frase de "tempo é dinheiro" é muito real.
Às vezes, a gente se sente culpada de não estar trabalhando, porque a gente podia estar fazendo dinheiro. Uhum, Ou tipo assim: "Ah, vou trabalhar meio período hoje, mas eu podia estar trabalhando um período inteiro para fazer dinheiro". Aí quando você folga e fica sem fazer nada, você se sente culpado, porque você quer estar fazendo dinheiro. E às vezes não quer dizer que isso é muito dinheiro, porque você trabalhar em um restaurante, você estar na faxina, alguma coisa, não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que vai fazer diferença. Se você não trabalhar muito, você não guarda. uhum, Se você não trabalhar muito, você não conquista as coisas, você só paga a conta e sobrevive. uhum, Se uma pessoa só trabalhar o básico e vai ganhar 600, 700 por semana, só paga aluguel, mal paga um carro e come. Como é que ela guarda dinheiro com 700 por semana? É difícil. Morando sozinha, pagando o aluguel que custa aqui, é muito difícil. Então, tipo, as pessoas tá sempre correndo. Eu tô sempre correndo, minha cabeça tá sempre correndo. Às vezes eu tô de folga, tá, mas o que que eu vou fazer hoje? Aí eu agendo isso, 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 isso. Aí eu falo: "Nossa, por que que eu agendei tudo isso?". Mas eu tenho que fazer, porque as coisas estão acontecendo e aqui passa muito mais rápido. sim. Quando você vê Aqui já são 2 horas da tarde, um pouco isso. e aqui parece tá passando um ano, parece que foi 5 anos. É bizarro. A gente tá sempre correndo. E no Brasil, se você pegar o telefone e ligar pra alguém no Brasil, vai estar tomando um cafezinho, na paz, tranquilo. E a gente vai estar aqui: "Não, fala logo que eu tô correndo". A minha mãe, eu ligo pra ela quando eu tô trabalhando. Uhum. Aí eu deixo o telefone aqui no carro e vou falando com ela. Porque eu ligar quando eu estiver em casa vai tomar muito meu tempo. Olha o quão bizarro é isso. Sim. E aquela coisa de sábado à tarde, você tá no Brasil, assim, tudo bem que você era empreendedor, em shopping sábado à tarde é um dia de muito movimento, É. mas acontece, né, assim, uma grande maioria dos brasileiros, sábado à tarde é um dia que você já tá ali terminando de arrumar sua casa, se preparando para dar uma descansada. Domingo, em geral, né, vai à Aham. missa, aí se encontra com a família, tá assim, sem aquela pressão, as pessoas conseguem sentar no sofá, dar uma relaxada, conversar. Aqui eu falo pela minha rotina, eu não tenho isso. É. Quando eu sento no sofá para dar uma relaxada, eu tô me culpando. Nossa, mas eu tinha Aham. que estar fazendo isso. Não digo assim do trabalho em si, mas, por exemplo, nas coisas da casa, nas coisas das crianças. Um domingo, eu tô sempre assim, nossa senhora. Almocei, tô sentada. Ih, mas já tem a cozinha para arrumar, porque já tem que ver que amanhã o que que vai fazer. Essa falta de Tranquilidade. tranquilidade. Você sente isso também, então? Muito. Eu acho que a gente sempre vai ter o que fazer, ter uma roupa para lavar, uma casa para limpar, uma louça para lavar, quem tem filho principalmente, tem uma unha para fazer, tem um cílio para fazer, tem um cabelo. Então, tipo, se você for fazer manutenção disso todos os dias, a cada 10, 15 dias, que é as suas obrigações e tal, então a gente sempre vai ter que fazer. Só que aqui parece que é um lugar que a gente se cobra mais. No Brasil, você anda mais tranquilo, principalmente se você mora na praia. Tipo assim, você não sei explicar, a gente sempre tem mais tranquilidade. Aqui é sempre aquela agitação, uma loucura. E você quando você chegou nos Estados Unidos e que você viu: "Nossa, deu certo, começou", qual que foi a sua sensação, assim? Você desembarcou com a sua mala, tudo bem que foi na Flórida, né, mas você já tinha feito alguma viagem internacional? Nunca nem Como tinha foi saído. esse choque cultural, assim, de ver um país também gigante, mas com um funcionamento, apesar dessa correria, um funcionamento bem mais, eh, funcional mesmo, É. onde as coisas funcionam, onde tem a segurança, você pode andar com o celular, assim, essa questão da liberdade, do espaço, da logística, da infraestrutura, foi algo, assim, que te chocou? Qual que foi a sua sensação? Então, eu falo que eu fui a pessoa que foi tudo ao contrário, porque geralmente as pessoas chegam, elas não gostam daqui. "Ah, eu quero ir embora, eu não gostei, não sei o quê". Eu não, eu fui ao contrário. No começo que eu cheguei, eu me apaixonei por tudo. Eu achava tudo lindo, eu ia no banco que não tinha que detector de metal, eu achava maravilhoso aquilo. Eu cheguei a comprar um iPhone, achava maravilhoso. Eu ganhava, $70 o dia quando eu cheguei aqui, no café que eu trabalhei, né. Aí você Nossa, aí eu convertia? convertia. Tô O rica. que é $70 no dia? Tipo assim, é bizarro, né. Mas eu falava: "Nossa, ganhei tanto, isso aqui é muito". Então eu ficava muito deslumbrada com tudo. E como aqui é pertinho de Nova York, então a gente ia pra Nova York, via aquela coisa grande, tudo iluminado, a galera correndo, táxi, propaganda, não sei o quê. Então, tipo, Cenário de Hollywood o eu me dia sentia todo no ali você, filme, né. eu me sen Aham. até hoje, na verdade, eu me sinto no filme. Como Eu eu vim também pra quando eu cá, vou. eu nunca tinha vindo pra cá, eu falei: "Nossa, olha que linda essas casas, imagina isso aqui tudo verde, vai ficar mais bonito ainda e tal".
Então, tipo, eu fui sempre me apaixonando por tudo. Só que aí com o tempo que eu fui vendo o quão isso estava valendo a pena, que daí a gente entrou no automático de trabalhar, 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 trabalhar. Então eu estava sempre correndo, então aí eu comecei a ver, mas quanto isso tá valendo a pena eu trabalhar tanto desse jeito? Tipo, eu já tô há anos aqui, então, tipo, já tá passando muito rápido a minha vida. Então eu já comecei a me cobrar, quero ter filho, quero a minha casa de novo e tal. Então eu fui ao contrário. Aí eu fui passando, eu acho que a gente vai tendo fases aqui. Então a gente vai passando. Eu tenho amigas que eu vejo que, tipo, elas foram ao contrário, elas não gostaram daqui, aí com o tempo elas foram gostando, aí elas montaram a casa delas, compraram o primeiro carro delas, então e se elas foram se apaixonando, pra depois dar o tchu na cabeça delas, tipo assim: "Não, mas quanto está valendo a pena? Tá trabalhando 6 dias na semana, 12 horas por dia", Uhum. entendeu? Então, tipo, acho que vai mudando muita chave na cabeça das pessoas, né. Esse seu clique de quanto tá valendo a pena estar trabalhando 12 horas por dia, já te deu? Já faz tempo. E como resolve isso? Uma meta. Eu coloquei Uhum. uma meta, na minha vida, vários objetivos, coloquei um tempo, então eu tenho esse tempo para fazer acontecer, para correr atrás e no final deu para mim, acabou. Porque não para mim, O que é esse "deu pra mim, acabou"? deu de morar fora, por um Você tempo pensa em pelo voltar para o menos, Brasil, com então? certeza, é. Eu quero voltar a morar no calor, morar na praia, ter aquela tranquilidade. Eu falo que eu sou uma alma velha. Eu não tipo, aqui é o que não que preenche, mas é que o objetivo das pessoas é comprar uma roupa de marca, comprar uma roupa da Tommy, comprar Nike. Isso aqui pra gente é como se eu comprasse uma roupa no Brás, entendeu? No Uhum. Brasil eu não entrava na loja da Tommy, eu achava caro, eu sou muito mão de vaca pra comprar essas coisas assim, sabe. Que aqui eu só compro umas blusinhas da Tommy pra ir pra academia, sabe, tipo, é como se fosse uma lojinha do Brás que eu tô comprando, então eu falo que isso não me preenche. Ai, comprar um carro do ano, comprar iPhone, e não é isso, sabe, tipo, pra mim o melhor é a gente ter a segurança. Aqui tem mais segurança. Mas pra mim a qualidade de vida é você morar na praia, ter uma vida mais tranquila, mais estável, trabalhar pra mim. Então, tipo assim, Ela gostou de ser empreendedora, é gente. tudo Não bem. adianta, diz que isso aí é como um vírus que acabou, e um vírus, assim, que não tem cura ainda. Não, eu acho que a gente trabalhar para os outros, a gente não vai para frente. Essa é a minha percepção, tipo, se a gente não fizer algo melhor, algo maior, a gente tem que fazer algo grandioso pra gente, né. Então não acho que trabalhar para os outros não é o que vai te tirar do lugar. Então acho que a gente tem que Olha, arriscar. Pode dar ruim, pode dar errado, mas a gente tem que arriscar. Então eu tenho vontade de empreender de novo, voltar a ser mais tranquila do que ficar aqui. e nessa sua trajetória, o que ser empreendedora te ensinou, além dessa parte de que se você trabalhar para os outros não é o que vai resolver sua questão? Me ensinou muito, tipo, ter os pés no chão. A gente tem que ter responsabilidade. Eu não posso vender aqui 5.000 num dia e torrar esse dinheiro, viajar, sair gastando. Não, a gente tem aluguel para pagar, tem funcionário para pagar, mercadoria para repor. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Tem um mês que vai ser ruim, então você tem que tirar do bolso. Então eu acho que me trouxe muita eu sempre fui uma pessoa muito responsável, mas me trouxe mais ainda. E muita dor de cabeça, mas faz parte. Sim. E você estudou alguma coisa de empreendedorismo? Você tem algum empreendedor brasileiro ou americano que te inspira? Não, sempre foi tipo, eu acho que eu peguei os exemplos de eu sendo funcionária, Uhum. entendeu? Então como fazer acontecer. Porque querendo ou não, o funcionário ele é muito cobrado, você tem uma meta para bater tanto para você vender, né. Então acho que foi muito assim, mas nunca teve ninguém para me ensinar alguma coisa. E Acho que foi aprendendo na marra. você gosta de vender? Gosto, É? mas eu gosto de lidar com acessórios, porque, por exemplo, a minha mãe, depois que eu montei a loja, eu fiz ela montar uma loja de roupa. Se minha mãe te ver que ela vai colocar uma roupa em você, você vai amar. Minha mãe leva muito jeito pra isso. Uhum. Aí eu falei pra ela: "Monta a loja de roupa, que isso aí que vai ficar que é o que você gosta". E aí ela montou, tudo mais, deu certo, mas eu olhei que não era pra mim. Eu não gosto de vender roupa, porque Você ia de vez em quando dar uma ajudinha e é, sabia: às vezes eu "Nossa eu senhora". ficava com ela na loja dela, assim, e eu falava: "Ai, não tenho saco pra isso". Porque, querendo ou não, pra vender roupa você tem que dar mais atenção, quando é uma loja assim, né,
não é de departamento grande. Você tem que dar atenção e se uma roupa não ficar legal, eu não vou saber falar que ficou legal. Eu não consigo falar, não gostei, pronto. Agora, o acessório não. Eu ia comprava do meu gosto. Comprava assim, esse aqui é lindo, não sei o quê. Mas esse aqui é o tipo que eu sei que tal cliente vai gostar. O Você estilo, já tinha os o alvos. estilo de cliente, tipo, a gente recebia muito cliente argentino. Eles gostavam de capa vermelha e cheia de brilho. Quanto mais brilho, melhor. Aí eu falava, nossa, isso aqui, essas minhas clientes argentinas vai gostar. Aí eu ia, comprava, trazia pra loja, etiquetava, colocava lá. Ela chegava assim, ó, meu Deus, que linda! Aí eu ficava louca, aí aquilo lá me enchia, sabe? Não, eu quero essa. Eu ficava louca, apaixonada. Então, tipo, isso eu gostava muito. Ou pegava um celular que estava todo quebrado, com película quebrada, capinha estragada. Eu ia lá, trocava a roupa daquele celular, deixava ele novo de novo. Aí eu falava, aquilo me dava muito prazer, sabe? Então, eu gosto de vender isso. Não gosto de vender outras coisas. Eu também tenho vergonha. Agora, pra isso, eu fico sem vergonha. A Pamela sem vergonha, gente. É. Agora eu quero saber, Pamela, porque você falando aí dessa parte da sua vida, embora hoje você é uma imigrante aqui em New Jersey, nos Estados Unidos, nós já vamos falar da Pamela atual, o que que ela faz, mas para fechar, porque eu vejo muito brilho nos olhos da Pamela É. falando. Você se vê de novo nesse cenário? Você sente saudade? Você tem um arrependimento? Eu não me arrependo, eu acho que foi super necessário na minha vida, eu sair do país, ver outras culturas, Expandir. quero conhecer outros países também, ver outras culturas, ver as formas que eles trabalham, porque todo lugar é de um jeito, né. Uhum. Acho que todo mundo que mora fora, a gente amadurece muito mais, a gente cresce mais, então eu não me arrependo, eu acho que foi no melhor momento da minha vida eu fazer isso. E eu tô sentindo que tá chegando o momento de eu voltar pra tentar outras coisas também, sabe. Eu não tenho vontade de ter só loja, tenho vários outros objetivos, mas é uma coisa que me preencheu muito, que me dá muito prazer, então é uma das coisas que eu quero ter, mas eu não me arrependo, eu acho que eu tinha que ter passado por tudo isso. Que lindo, abraçou o processo É. porque traz crescimento, né? Te coloca, te posiciona em um outro nível, Uhum. né? As suas experiências, o seu processo criativo todo, porque você teve um contato com outra cultura Sim. muito rica, né? E querendo ou não, eu me sentia presa, né, porque a gente ficava dentro de um shopping, então eu me sentia presa. O shopping não tem janela, não tem essas coisas, né. Então, tipo, hoje em dia eu já voltaria com uma outra cabeça. Tentaria confiar mais nas pessoas, não ficar presa naquele lugar, não depender só dali também. Então quando a gente mora fora, a nossa cabeça abre. Mas é Uhum. uma flor que ela vai desabrochando. Pamela, e se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente na sua trajetória de imigrante? De imigrante, eu juntaria mais dinheiro. Mesmo falando que você é mão de vaca. Juntaria mais dinheiro, porque quando eu chegar aqui, acho que todo mundo, a maioria das pessoas, quando a gente chega, a gente tem acesso às coisas, então a gente quer comprar. Compra, 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 compra. Eu vivia recebendo coisa em casa, da Amazon, da Shein, comprava tudo. Tudo que eu tinha vontade, às vezes era futilidade. Tinha a roupa com etiqueta. Ia lá, comprava, gostei dessa, não sei se eu gostei, mas leva. Aí chegava em casa, não gostava, ficava ali. Quando eu fiz doação, doei um monte de roupa com etiqueta e tudo mais, sabe? Eu não digo você juntar todo o dinheiro que você recebe, mas, por exemplo, ganhando pouco, do jeito que eu ganhava, se eu guardasse $100 por semana, eu já estaria um pouco melhor. Então eu acho que mesmo que você não ganhe muito, que você está começando, que você tem que comprar um carro, você tem que pagar uma conta, um cartão de crédito, sei lá, você pegar um dinheiro que seja pouco, seja $100 por semana, e você tirar aquele dinheiro e guardar, pensando a longo prazo, aí isso vai dar uma diferença muito grande. Então eu me arrependo de não ter feito isso. Por mais que, tipo, eu tinha aluguel para pagar, eu tinha um carro para pagar, ou eu estava apertada, eu queria ter feito essa meta. Demorei um pouco para amadurecer isso, porque como eu não tinha a responsabilidade de empreender, né, que você tem que estar ali com o dinheiro guardado, tudo que entrava eu ia gastando. Uhum. Aí as nossas viagens a gente decidia 2, 3 dias antes. Sem planejamento mais Tipo caro. assim: "Ai, vamos viajar? Vamos. Vamos comprar passagem para daqui 2 dias? Vamos". Pegava o dinheiro que tinha, gastava, porque aqui é muito bom que a gente recebe por dia ou por semana, né, e eu recebia por dia. Então eu podia gastar tudo que no outro dia eu ia ter dinheiro. Uhum. Eu ia trabalhar, eu ia receber dinheiro.
Então a gente fazia isso. "Ah, vamos". Às vezes eu voltava de viagem sem $1 no bolso. Gastava tudo. Gastava Tem que trabalhar tudo. amanhã. Aí eu trabalhava amanhã, já tinha dinheiro de novo. Então é isso, meu arrependimento é de ter guardado pouco dinheiro no começo, queria ter me organizado mais, e também eu queria ter me arrependo de não ter comprado um carro melhor. Eu já devia ter já comprado um carro bom que eu não fosse me incomodar, porque eu comprei carro barato, direto com pessoa, e eu paguei 3 carros, Na manutenção. de tanta manutenção que deu e tudo mais. Então eu botei fora esse carro, comprei outro, e hoje em dia, com tantos anos aqui pagando carro, sabe. Então acho que é os dois únicos arrependimentos que eu tenho daqui. Que são erros, assim, na verdade, financeiros, né, de É. planejamento financeiro mesmo. Uhum. Muito bom mesmo, acho que muita gente precisa ouvir isso, É. né. Pamela, agora eu quero saber, você é uma mulher de sucesso? Ah, eu sou, graças a Deus. Fala um pouco desse sentimento de falar: "Eu sou uma mulher de sucesso". Às vezes é um pouco difícil a gente enxergar isso, porque tem coisas que a gente faz que a gente tem tanta facilidade para fazer isso, que a gente acha normal. Aí quando vem alguém de fora e fala, por exemplo, dos meus vídeos, né, eles falam: "Nossa, teu vídeo é muito bom, eu adoro ficar assistindo, eu fico viciada, fico ansiosa para sair outro vídeo e tal, eu gosto do jeito que você fala, eu gosto do jeito que você filma". Aí eu fico assim: "Tá, mas o que que tem de diferente?". Não, é o meu trabalho, eu realmente faço isso bem. Então eu tenho que reconhecer isso, sabe. Então eu gosto de fazer um vídeo que eu gostaria de ver. Eu sempre olho as coisas que eu faço como eu gostaria de estar vendo isso, né. Uhum. Então quando eu vejo aquele vídeo entregando, as pessoas gostando, elogiando, me enche, assim, o coração, sabe. Eu fico muito feliz. E fico feliz por estar tendo aquele reconhecimento no trabalho. Só que a gente teve um processo enorme pra gente chegar até ali, não foi de eu gravo há anos pra hoje estar fazendo mais sucesso e tudo mais. Então eu me sinto, assim, uma de sucesso, porque eu não desisto. Eu tive partes que eu fui parando, voltava, parava, voltava, mas eu continuei. E aquela coisa, sou teimosa, né, eu falo: "Não, eu vou atrás". Até hoje, todo dia dá uma vontadezinha de desistir, seja da vida de imigrante, seja de vídeo, seja de um trabalho, mas a gente tem que persistir para dar certo, porque o sucesso é o resultado de tudo que a gente foi fazendo aos poucos. Muito bom, muito lindo. E essa vontade que você tem, que você fala várias vezes aqui já: "Eu sou teimosa, eu sou persistente, eu não desisto", de onde você acha que vem? Eu acho que vem de eu vim de baixo, eu não tive muita opção. Então, tipo assim, ou eu faço por mim ou eu faço, ninguém vai fazer. Então, para eu ter meu dinheiro, para eu ter minha casa, para eu ter meu carro, depende só de mim. Eu não tenho uma mãe ou um pai que vai me dar, ou alguma coisa que eu vou herdar, ou alguém vai me dar de mão beijada. Então, e eu conheci 2 realidades muito diferentes, de uma cidade bem humilde e de um lugar que as pessoas têm dinheiro. Então eu escolhi: "Não, eu quero ter nesse lugar que as pessoas têm uma vida mais tranquila, têm acesso às coisas, não quero aquela vida de pobreza". Então eu falo: "Eu tenho que sair daquele lugar, porque eu vim desse lugar". Uhum. Entendeu? Então, tipo, eu tiro forças daí, que eu sei aonde eu quero chegar. Acho que é o mais difícil é você saber onde você quer chegar. Então, quando você sabe, você vai mirando naquilo. E a sua consciência de que eu você falou: "Eu vim desse lugar", esse lugar que é uma origem simples. Aham. A sua consciência de que para você sair dali, você tinha que fazer alguma coisa, que seu pai e sua mãe não iam te dar aquilo que você tinha visto e que parecia melhor do que o seu momento ali. Essa tomada de consciência, você lembra desse momento? O que eu lembro, eu muito nova, não me sentir encaixada naquilo ali. Eu via uma realidade que eu falava: "Isso aqui não é pra mim". Não é pra mim trabalhar em subemprego, chegar no final de semana, fazer um churrasco, uma cerveja e não ter dinheiro pra nada. Eu olhava assim: "Não, não é essa a realidade que eu quero". Então, desde muito nova, eu sempre amadureci muito cedo, sabe. Eu saí de casa cedo, eu tinha 16 anos quando saí de casa, eu casei, fui morar sozinha e tudo mais. Então eu amadureci muito cedo, então eu acho que sempre tive essa sede, sabe, de ter minhas coisas. Não de ser uma pessoa rica, famosa, um negócio assim, não, mas de eu ter uma qualidade de vida, sabe. E você falou que você viu 2 realidades. E aí, assim, né, depois que você vê uma realidade, você começa a
a ter vontade de estar naquele ambiente, é muito difícil você É. se acostumar. Como foi esse momento? Por que que você viveu essa outra realidade? Por que que você conseguiu acessar essa outra realidade onde tem mais conforto, tem uma vida melhor? Eu acho que foi trabalhando em shopping e na conveniência que a gente tinha. Você viu os É, clientes, o seu próprio chefe, isso? porque, assim, quando eu era funcionária, eu via eles tendo uma vida melhor, tendo carros bons, indo em restaurantes, viajando, essas coisas. E aí eu vim de uma realidade que não é ninguém viaja, ninguém tem um carro, no máximo tem uma moto, voltar de bicicleta, sabe. Então, tipo, eu falei: "Não, não é isso aqui que eu quero". E aí quando a gente tinha as 2 coisas, a nossa conveniência era num bairro simples, a nossa loja era num shopping beira-mar. Então, é muito 8 ou 80. Então eu olhava aqueles 2, eu falava: "Não, eu quero estar nisso aqui eu me sinto melhor, aqui eu me encaixo mais, aqui eu não tô me encaixando". Adorei, é isso aí. Então, tipo, foi isso, pra mim eu achava muito básico, assim, eu falei: "Não, tem que conseguir minhas coisas". É, mas tem gente que não tem esse clique, É, que tá tudo bem e que por algum movimento entende que o lugar dele é ali onde ele nasceu, tá naquele conformado, né. padrão. E isso acontece, na verdade, com a maioria das pessoas. É, Você tem essa noção de que é um ponto fora da curva? tenho, porque eu olho pra alguns conhecidos ou até família e vejo, tipo assim, nossa, a vida tá passando e a pessoa tá nisso ainda, tu não pensa lá na frente, não quer saber. E nem tá E incomodado de repente, né. não. O churrasco no sábado à tarde cai bem. É, mas eu falo: "Não, pode ter, tem que ter, mas não assim, na escassez. A escassez não é pra mim". E eu também casei com uma pessoa que é muito assim, então ela também tá sempre puxando, né, a gente tá sempre, tipo, na mesma meta, pensando nas mesmas coisas, indo pra frente, que já tem uma realidade diferente, já teve uma realidade diferente, então, as 2 bate muito a cabeça, sabe. Uhum. Bate muito ali os pensamentos, então ajuda a fluir. Sim, são 2 forças na mesma É, direção, vai mais rápido e chega é. mais longe também. Pamela, você então teve esse desconforto com a vida de escassez, né. E por que você acha que alguns imigrantes, a gente observa, e não são poucos, ficam aprisionados nesse ciclo também de escassez aqui, no sentido de trabalha muito, sobrevive, paga conta, trabalha muito, gasta, sobrevive, paga conta, ali, e não consegue, às vezes 10, 15 anos ali, só mudou o cenário, mas continua ainda nesse processo. Mudou o cenário e a moeda, né. Aham. Mas mesmo em dólar, você gasta em dólar, você sobrevive em dólar e continua aprisionado. Você conhece mais imigrantes nesse ciclo ou mais imigrantes que já prosperaram? A maioria que eu conheço pessoalmente são as que estão nesse ciclo ainda. Então, os que saíram desse ciclo são poucos e a maioria é de internet, que a gente vai vendo as pessoas contando a sua história. Eu Inspirando. amo ver histórias de outras pessoas, para mim imigrou é muito importante que você conhece a história de superação das pessoas. Então são essas pessoas que eu me inspiro nelas. E é aquela coisa, se você mudar de país e você não mudar a sua mentalidade, você não vai sair do lugar. Então eu vejo muito imigrante, vivendo o hoje. Eles querem comprar o carro do ano para se mostrar, geralmente a pessoa lá quer chamar a atenção, ou mostrar para os outros, para a família, principalmente para quem está no Brasil, e prefere ficar morando num quarto e ter um carro do ano, do que ela juntar um dinheiro, do que ela pensar no futuro dela, ou ficar aqui ou voltar para o Brasil, mas ela construir o futuro dela, né. Geralmente as pessoas vivem o hoje, elas não economizam, elas estão sem um planejamento, sem uma ideia. Então se você não mudar a sua mentalidade, ela vai continuar igual quando estava no Brasil. Sim, se você hoje fosse traçar seu plano do zero, você tem mais ou menos uma ideia como seria? Você já falou que tem uma meta, então Uhum. você já chegaria aqui focada em já entendi que economizar estaria lá. Colocaria uma meta de tempo, de produção, de resultado e uma data para voltar? Com certeza, eu colocaria a meta, quanto eu iria juntar, quanto eu tinha que guardar por semana, qual o tipo de trabalho que eu ia fazer e quanto tempo eu ia ficar aqui. Mas também é muito importante encaixar nessa meta o nosso lazer, porque também tem muita gente que só trabalha, trabalha, trabalha a semana inteira, sem folga, vive igual um zumbi, não vive a vida para esperar viver lá no Brasil. Aí eu sempre bato na tecla: "Eu tô cansada?
mas eu tenho que fazer as coisas que eu gosto, porque eu quero viver o hoje. Eu quero ser feliz hoje, eu não quero ser feliz quando eu voltar, porque aí você cria uma expectativa de: "Ah, eu vou ser feliz quando eu voltar", e quando você volta você não é. Então você tem que ter, tipo, Passou. muito traçado, é. Então a gente tem que estar feliz agora, fazendo as coisas que a gente gosta agora, mas com uma meta. Então acho que tudo é um equilíbrio, nunca é demais, ou você guardar todo o seu dinheiro, não fazer nada da vida, ou você gastar todo o seu dinheiro, você tem que manter ali um equilíbrio. Hoje você está nos Estados Unidos por quê? Hoje eu tô pra bater minha meta, pra É. juntar dinheiro, aproveitar, conhecer mais lugares, conhecer mais, estados daqui, mas pra juntar para os meus objetivos. Muito bem, muito bem. Pelo menos está claro a É. meta, né. Eu Demorou, né, acho pra tá, mas mas eu acho que só de ter uma meta, é. já, por incrível que pareça, te posiciona diferente de muita gente, porque muita gente não tem sequer a meta. É, muita gente chega aqui e fica perdido, principalmente quem vem sozinho. "Ai, vou viver hoje", tá ali, se sente sozinho, não tem forças. Então é muito importante a gente ter alguém que tá apoiando a gente também, pra gente não se sentir sozinho. Que a gente já se sente sozinho mesmo a gente sendo casado, né, porque não tem a família, não tem o que a gente era acostumada no Brasil, mas é ainda mais difícil ainda pra quem tá aqui sozinho, né. Sua história de vida importa.